Hoje em dia a gente tem um assunto que não é só por conta do Janeiro Branco, a saúde mental ela é um tema necessário já há algum tempo, todos os dias, todos os momentos, tá? Então a gente tem dados alarmantes aí do governo, da Previdência Social, por exemplo, aonde nos últimos 2 anos, a gente não tem a conta ainda de 2025, mas 2023 e 2024 foram cerca de 800 mil afastamentos do trabalho por conta de ansiedade, depressão, burnout, tá? Então, isso é um assunto bastante importante da gente estar atento, né? E falar sobre saúde mental, para mim, também é bastante significativo, porque nessa minha jornada, eu fiz uma especialização em medicina germânica, tá? Que é uma leitura que a gente tem sobre as doenças, entendendo que por trás delas existe uma influência emocional. E nos últimos anos, ali principalmente 22, 23, 24, eu trabalhei com muita dedicação a desenvolvendo um protocolo de atendimento terapêutico a pacientes oncológicos. Então, eu sou administrador, mas eu tenho ali uma formação também em paralelo a trabalhar essa questão mais neurolinguística, mental das pessoas. E o que eu quero trazer hoje um pouco para vocês é a gente talvez desmistificar o que é a saúde mental, como é que a gente pode ter cuidado, né? Como é que a gente percebe os sintomas, e, na verdade, o sintoma é o fator, é o elemento mais importante de quando a gente fala saúde mental, ou o mais importante é a gente observar o que está provocando o sintoma. Então, muitos daqueles que trabalham no canal Pharma, né, quando nós estamos ali na linha de medicamentos, né, do remédio, a gente muitas vezes tem remédio que trata o sintoma, e aí nós estamos, como diz lá em Ribeiro, remediando, não estamos tratando a coisa na raiz. Então a gente vai falar um pouco sobre isso também. Janeiro Branco, já há algum tempo, é um mês onde nós temos aqui um convite sobre a consciência da saúde mental, né? Então, o que que vem a ser, por que o Janeiro Branco, por que esse convite à consciência? Como eu disse, nos últimos pelo menos 3 anos, o índice de pessoas adoecendo por conta de ansiedade, depressão e burnout tem aumentado significativamente. Isso tem gerado um impacto muito grande no trabalho, tá? Não necessariamente o afastamento do trabalho se dá por conta do trabalho, tá? Tem casos que sim, mas como um ser inteiro que somos, nós somos impactados por situações muitas vezes no ambiente familiar, na sociedade, na rua, na igreja que eu vou, e isso acaba então afetando a minha saúde. E se eu sou um trabalhador, se eu sou um empresário, eu tenho o meu negócio, isso pode afetar também aquele meu exercício e me afastar dele, né? Então, aqui, hoje, principalmente, eu quero, talvez não é provocar, mas é provocar uma conscientização sobre o que é a saúde mental e o que nós devemos estar atentos, tá? Saúde mental, né? Se a gente pergunta o que é saúde mental, talvez a gente pense que é termos equilíbrio, inteligência emocional, estar bem, estar zen o tempo todo, ou 99% do tempo, ou a maior parte do tempo. É uma percepção, é um conceito e está tudo bem. Mas saúde mental é muito mais do que isso, porque todos nós, talvez todos os dias, né, tem aqueles momentos mais leves, mas tem momentos que nós somos testados, tem momentos que nós passamos por situações desafiadoras que exigem do nosso pensamento, que exigem da nossa emoção, que exigem do nosso decidir o que eu faço agora, e muitas vezes a gente se sentir incapacitado, a gente não se conectar ou com as pessoas ou com as circunstâncias, e eu pergunto, o que que eu faço? E muitas vezes eu também não ter mais aquela conexão com a vida, ou perder um pouco qual é o meu sentido aqui, né? Então, saúde mental, no que eu quero trazer para vocês, é justamente a gente perceber que em alguns momentos, né, ou vários momentos, a dor ela vai se fazer presente. E ter saúde mental é a capacidade que nós temos de lidar com essas questões na vida, né? Então, eu vejo muitas pessoas falando, a pressão por meta provoca burnout, provoca ansiedade.
mas todos nós temos metas todos os dias, não somente quando se refere a vendas ou questões administrativas no trabalho. A gente tem meta dentro de casa no nosso dia a dia. A gente tem objetivos na vida para alcançar. A gente vai lidar com situações que nós nos frustraremos. A gente vai lidar ali com o desrespeito de alguém na fila do pão. E como é que a gente vai responder com tudo isso? Então, a gente vive situações que nos impactam emocionalmente, de uma forma em que a gente vai se sentir impactado e responder com alegria, porque a situação emocionalmente pede para que eu externe alegria, mas em alguns momentos a gente vai responder com tristeza, com raiva, com ódio. E como é que eu vou lidar com essas questões? O nosso campo emocional faz parte do nosso ser. Mas a nossa biologia, a depender de como nós respondemos, ela vai também responder a essas situações que nós vivenciamos, que geram alegria ou que geram tristeza. Tá? Então, o que é importante a gente perceber é que ter saúde mental é a gente justamente ter essa capacidade de saber responder a esses momentos, né? Que não estamos isentos de passar por um momento de dor, mas é a capacidade que nós temos de lidar com a vida. Eu tenho assistido constantemente, até por um processo de foco, de mapear, de modelar alguém, né? Já assisti 3 vezes aquela série do Ayrton Senna na Netflix, muito bom para quem não assistiu, eu recomendo, né? E eu tenho assistido alguns vídeos dele no YouTube, alguns pontos, então eu estou mapeando o comportamento, né? A modelagem mental dele, justamente para entender como é que ele lidava com determinadas situações e com a pressão, né? Então, o que a gente conhece de Fórmula 1, talvez na maioria das pessoas, são aquelas 2 horas que a gente assistia de corrida ali, né? Hoje eu não assisto mais, também nunca fui um aficionado por Fórmula 1, mas assistia muitas corridas quando era o nosso Ayrton Senna. Então, a gente tem aí a Fórmula 1, ela tem o restante do tempo que sobra na agenda das pessoas, principalmente quem está envolvido com aquilo. Então, a pressão é constante, né? As, entre aspas, trapaças, digamos assim, a politicagem, como ele colocava na série, como é colocada na série, ela existe. Como é que a gente lida emocionalmente com tudo isso? Então, vamos ler saúde mental com essa capacidade que nós temos de lidar com a vida. Né? E o que são os sintomas, né, se não sinais do nosso corpo, da nossa mente? Tá? A gente começa, talvez, a entender, ou ler, ou aprendemos assim, de que os sintomas são inimigos. Né? Então, a minha cabeça está doendo, meu estômago está apertando, eu estou com uma azia, né, eu estou nervoso, eu estou num momento de pânico. Tudo isso é sintoma, é o que eu estou sentindo. E isso é uma forma do nosso corpo emitir alerta para dizer alguma coisa precisa ser trabalhada. E aqui eu digo que é importantíssimo a gente conhecer o nosso corpo, a gente conhecer a nossa biologia. Essa foi a razão pela qual um dia eu decidi estudar essa linha da medicina, que é a medicina germânica, né, a Heilkunde, para justamente eu estava num processo de mentoria com um empresário e a gente estava ali trabalhando as questões de gestões, empresa familiar, né, de gestão, empresa familiar, técnicas, controle, processos, né, mapeamento disso, percebendo o motivacional das pessoas, entendendo o clima da empresa, e esse empresário ele começa a apresentar apneia, noites mal dormidas, pânico, e ali eu me vejo diante de uma situação onde eu olho para ele e penso, eu não consigo ajudá-lo nisso, eu não tenho conhecimento para isso. Mas eu tinha conhecimento na área neurolinguística, né? Então, como é que eu vou lidar com ele? Então, trabalhava alguns processos e eu percebia que eu precisava trabalhar algo mais profundo. Foi então quando eu conheci a medicina germânica e comecei a agregar esse valor, esse conhecimento ao meu trabalho. E foi um trabalho tão maravilhoso que eu decidi criar algo novo, indo na linha do câncer, ajudando pessoas a lidar com o processo do câncer, mas a identificar também o que estava por trás daquela doença emocional. E num trabalho fantástico, né? Tem muito conteúdo no meu perfil do Instagram. Algumas pessoas, depois desse processo, começavam a entrar em estado de remissão da doença. Né? Então, nódulos, por exemplo, na mama que existiam, eu escolhi
dentre as várias possibilidades da saúde humana, eu escolhi trabalhar especificamente com câncer de mama, onde eu atendi ali 95% dos casos de câncer de mama e me aprofundei nos estudos, avancei nesse conhecimento e comecei a perceber, então, que os sintomas são alertas e que se o nosso corpo está dizendo. Então, você está com refluxo, você vai no médico, ele te dá um remédio. Daqui a pouco o refluxo volta, aí você tem uma azia, né? Você não consegue descer a comida, a coisa fica entalada. O que isso significa? Se a coisa ela é recorrente, a gente entra então num estado de alerta, não de perigo, mas de alerta, de chamar atenção, para entender que eu estou vivendo uma situação indigesta, né? Então, muitas vezes, o sintoma ele é descrito naquilo que nós estamos falando. Levanta a mão aquele que nunca disse, eu estou engolindo um sapo, ou eu tive que engolir um sapo. Ou talvez, não, essa daí eu não engulo. Se essa daí eu não engulo, beleza, você está lidando talvez muito bem com uma situação. Mas quando a gente engole um sapo é algo digesto? É algo que a gente realmente quer engolir? Né? Ou quando a gente expressa algo, esse assunto não caiu bem no meu estômago. A nossa natureza, a nossa forma de entender, né, a maneira como a nossa mente está programada, ela manifesta aquilo que um sintoma, na verdade, ele significa. Tá? Então, não sei como é que vocês estão hoje, se de repente vocês estão passando por alguma situação que tem algum sintoma, né? Ah, olha, Alex, eu faço exercícios, eu vou frequentemente à academia, eu faço um processo aqui de fisioterapia, mas eu não consigo me movimentar direito, minhas pernas estão sempre cansadas, né? O que isso representa? Que movimento você quer gerar e você não consegue? Quando a gente consegue fazer uma leitura dos sintomas, a gente pode avançar um pouco para entender que um sintoma ele tem uma raiz, né? Então, o sintoma ele não surge do nada. Existe uma história por trás disso, né? E olha que bacana. Por que muitas pessoas estão adoecendo nas empresas? Né? Por que muitas vezes na empresa eu me comporto de um jeito em casa, um jeito mais zen, mais tranquilo? Tá? A empresa, o mercado de trabalho, ele é um território, é um espaço. Eu vou usar isso daqui como exemplo, tá? É um espaço. Então, nós estamos ali trabalhando, desenvolvendo as nossas atividades para ter o nosso pedaço de chão desse território, para a gente aumentar o nosso market share, para a gente poder ganhar mais conquistar mais a confiança do nosso cliente. De repente vem alguém e toma meu espaço, né? Aí vou parafrasear um pouco lá do que eu estou vendo na, na série do Ayrton Senna, né? Inclusive, eu estou até olhando aqui para o meu notebook, eu estou vendo que ele tem um adesivo, não tinha nem prestado atenção, do Ayrton Senna. Né? E olha que interessante. Quando o Ayrton Senna entra em cena, quando ele vai para a Fórmula 1, quem era o Bambambam Bam Bam naquela época da Fórmula 1? Quem era o cara que estava ganhando os campeonatos? Já era bicampeão mundial? Né? Alan Prost. Então, quando o Senna surge, para Alan Prost, Senna é um novo dominante, alguém que vem para, digamos, ameaçar o seu território. Então, dependendo de como nós lidamos com essas situações no dia a dia, isso pode responder no nosso corpo, na nossa mente, tá? Então, uma situação traumática, por exemplo, ela vai trazer para a gente alterações hormonais, ela vai mexer com o nosso sistema nervoso autônomo. A gente vai ficar meio, e agora, o que eu faço? Eu posso perder sono, eu posso ter arritmia, eu posso passar por situações que vão aumentar a minha pressão arterial, e tudo isso é sintoma. O que eu preciso saber é entender o que meu corpo aqui está respondendo nesse processo. Tá? Então, por que muitas vezes eu travo diante de uma situação? E olha que interessante. Nós, biologicamente falando, fomos criados e nos desenvolvemos para duas situações todos os dias: para lutar ou para fugir. Há quem diga que acorda todos os dias para matar um leão, não é verdade? Isso está muito presente, às vezes, até numa linguagem comercial. Mas vamos ser ecologicamente correto, não pode mais matar leão, né? Não pode mais matar leão.
Então, olha só que interessante. O que que essa fala traz? Eu acordo para lutar. Independente da situação, eu luto. Mas por que que tem pessoas que, diante de um desafio, ela trava, ela dá um passo para trás, ela desiste? Porque ali, o que para ela foi uma reação àquela situação, foi fugir. Talvez ela não tenha aprendido a encarar aquilo e lutar. Então, o nosso corpo, nessa ideia de todos os dias eu acordo e vou viver as situações para lutar ou fugir, ele está preparado para um estresse diário. Tá? Então, biologicamente, a gente vai levantar de manhã e nós vamos lá para o mercado, a gente vai para o trabalho, eu vou cuidar das coisas de casa, o que eu tenho que fazer. Meu corpo está preparado para o estresse diário. Né? Agora, quando é de noite, o que que acontece? O nosso corpo ele entra num processo biológico para descansar ou digerir o quê? O que foi o meu dia. Então, esse momento, né, aqui de vagatonia, né, ou seja, o meu corpo agora ele começa a entrar nesse processo de descanso. Se eu vivo uma situação que requer de mim mais atenção, eu não estou sabendo lidar com alguma situação, o que que acontece aqui? Eu vou perder sono, né? Eu vou acordar de noite constantemente, posso ter febre dependendo da situação. Então, meu corpo ele começa a reagir de forma diferente. Quando é de dia, o meu corpo já não reage tão preparado para aquele estresse. É como se eu trocasse a noite pelo dia. Tá? Então, se você percebe que o teu corpo está respondendo de alguma forma diferente, começa a entender, a perceber o que está acontecendo. Será que é em casa? Será que é no trabalho? O que está consumindo o meu pensamento, né? Que pensamento recorrente vem à minha mente? Tá? Então, hoje eu fico muito conectado nisso, né? Consigo evitar situações? Não, porque eu vivo muita intervenção de fatores externos, né? Então, eu estou lá no mercado, eu estava lá, estou trabalhando com um cliente um processo de mentoria de RH que eu quero fazer com eles. Poxa, mas já tem uma empresa que está lá, e agora? Como é que eu faço? Eu não contava com isso, né? Ou então, eu estou concorrendo a um determinado processo, né? Eu participo de algumas dispensas de licitações para fazer programas de carreira dentro de alguns órgãos. E eu estava lá outro dia e falei assim, poxa, esse daqui eu estou indo bem, eu vou ganhar, estou trabalhando aqui. Daqui a pouco vem uma pessoa nos últimos segundos e coloca uma proposta que era metade do preço. Aquilo me deu uma raiva, porque não deu tempo de contrapor e, na verdade, nem valeria a pena. Mas olha aqui o que eu estou dizendo. Aquela situação que eu achei que, poxa, ele botou o preço tão lá embaixo, né? Desvalorizou o potencial econômico que a gente tinha aqui na disputa, as pessoas estavam disputando tão bem, mas aquilo me deu uma raiva. E agora? É pecado? É um problema eu ter raiva? Não, eu vou ter raiva na fila do pão. Eu vou ter raiva no trânsito. A diferença é o que eu faço quando eu sinto a raiva. Tem gente que explode e aí cria rupturas ou situações mais delicadas. Tem gente que retém essa raiva, que reprime, deixa sentir. Aprende como é que você lida com isso. E olha que interessante, né? Eu gosto de fazer muito estudos espiritualistas, né? Então eu estava fazendo um estudo sobre uma das cartas do apóstolo São Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5 que ele fala sobre frutos do espírito, da carne, né? E ali quando ele fala, os frutos da carne é isso, aquilo, tudo e tal, é o ódio, é a raiva. Eu falei, opa, olha que coisa interessante. E qual é a nossa tendência quando a gente percebe algumas reações instintivas da carne, né? Porque carne aqui não é questão física, é a questão mais emocional que o apóstolo estava falando. O que que eu faço com isso? Eu preciso, muitas vezes, o que vem na nossa mente é, eu quero matar esse ego. Mas o ego, ele faz parte da gente. Aí esse mesmo autor, ele fala que a gente precisa ter domínio próprio. E que domínio próprio faz parte de um conjunto de virtudes que ele chama de fruto do Espírito. Então, perceber o que está surgindo traz para a gente um alerta de observar o que está acontecendo ao meu redor, porque a gente vai sentir raiva. Às vezes a gente está irritado. O que que a gente faz com a irritação? A gente distribui, né?
Distribui para a equipe, distribui em casa, distribui no trânsito. Não, a irritação é minha. Eu preciso entender porque que muitas vezes a minha biologia está alterada, o que está me provocando a irritação. E trabalhar, ou seja, não é matar o ego, mas dominar o ego. E como é que nós dominamos o ego? Com autoconhecimento. Então, ter saúde mental é a gente buscar esse autoconhecimento que nos ajuda a controlar, né? Não vamos colocar controle como algo possessivo, mas no sentido de conhecer e saber como é que eu vou lidando, manejando com isso no meu dia a dia. Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Pode fazer. Muito, Ok, muito, muito. ok. Obrigado, Moisés. Eu vou Obrigado. dizer assim, Ótimo. se você me der um minuto assim, essa situação que você falou, né, de estado, de você sentir o corpo, de você tomar iniciativa, né, isso eu senti, né, e eu li também uma questão também até de uma matéria no Instagram, eu vou até te mandar, sobre crise de burnout dentro do relacionamento do casamento, Uhum. né? Que às vezes o casal não percebe quando um está no momento, né? E eu acho que a gente fala um negócio no telefone, aparece várias coisas, né? O numérico deles lá. Ele E isso aí escuta, né? isso aí que você falou tem tudo a ver. E assim, eu mesmo tava assim me sentindo meio fraco, meio abatido, meio assim, porra, como é que vai? E você às vezes recebe umas patadas de alguns compradores desnecessário, e você falou, você fica com aquilo represado, né? Deixa eu ligar aqui Isso. minha câmera. Você fica com aquilo represado dentro de você e você não expõe, né? E você traz aquilo para dentro da sua casa, não conversa, você não grita, não chora, não, sei lá, e você fica entrando naquele, para mim assim, não sei se eu estou falando a palavra certa, na sua culpabilidade, não Isso. é? Vamos chegar sobre isso. Mas E aí, você e já leu o aí, slide lá da frente, foi? não. Não, Eu eu não vou só cheguei falar uma nele. coisa. Você Você está falou falando. que você é espiritualista, eu trabalho também em uma linha também, né? Só para assim ser bem curto. Uhum. Eu sou do axé, eu frequento também medicina da ayahuasca também, então assim eu venho me trabalhando nesse sentido, mas o que você está falando tem total fundamento. A carapuça está caindo assim como como se tivesse pondo assim, uma veste aí que você está bem. Mas vamos lá. E todos nós estamos nisso, Moisés. Né? E é interessante, assim, você falou uma palavra interessante, culpabilidade. A gente vai falar sobre culpa. Eu tenho trocado culpa por responsabilidade. Né? Mas a culpa, ela traz um peso muito grande, muitas vezes de coisas que nem são nossas. E olha que interessante, quando eu escrevi aqui, existe uma história por trás de um sintoma. Esse comprador que estava azedo lá, existe uma história por trás desse cara. Não justifica muitas vezes você levar uma patada ou qualquer pessoa aqui levar uma patada. Por isso que eu digo, quando eu estou irritado, não justifica eu dar patada, sair distribuindo a minha irritação para todo mundo. Então, aqui em casa eu estabeleci uma coisa com as minhas filhas, né? Então, eu sou divorciado. Uma semana elas passam comigo, outra semana com a mãe. Né? Então, quando elas estão aqui, que às vezes eu percebo que eu estou assim, meio num dia, hoje é aquele dia que não está muito legal, né? Eu sou muito amoroso com elas e a gente se beija, se abraça bastante e eu falo para elas, olha, hoje papai está irritado e vocês não têm nada a ver com isso. Porque muitas vezes o outro, principalmente dentro de casa, o cônjuge ou os filhos, acha que a irritação daquela pessoa, do pai ou da mãe ou do irmão, tem a ver com ele. Né? Então, muitas vezes uma pessoa que tem um problema de autoaceitação ou que ela busca o reconhecimento constante no outro, vai se colocar numa submissão, se subjugar a uma situação, entrar numa situação muitas vezes narcisista, tóxica, porque ela acha que a irritação do outro tem a ver com ela quando não tem nada a ver. E no ambiente familiar, principalmente, o que é importante? A comunicação. Eu, primeiro, né, esse dominar o ego, eu me conhecer. Dominar não é subjugar, amassar. Não, pô, deixa eu conhecer esse contexto aqui, esse autocontexto, deixa eu me conhecer. Peraí, por que que eu tô assim? Por que que eu quero ficar sozinho agora? Deixa eu comunicar aqui, gente, ó, seguinte, eu quero estar só nesse momento aqui, né? Eu preciso respirar, eu preciso meditar, né? Eu vou dar uma caminhada, vou dar uma pedalada. Então, hoje, o que que eu faço? Eu tô trabalhando.
De repente eu chego num momento assim que o corpo ele entra, né? De repente a ansiedade começa a bater na minha porta e ali eu fico, falei, peraí, respiro, paro, saio de frente do computador, vou tomar um chá, geralmente, ao invés do café, vou dar uma respirada, uma aliviada, porque hoje eu entendo que se eu insistir naquilo, eu posso estar um passo de uma crise de pânico. Então, opa, eu me respeito, eu me amo, e o amor próprio é isso. Então, se eu consigo fazer essa leitura sobre o quem eu sou, o amar ao próximo vai ser um passo mais fácil, né? E aí, a gente se preparar também. Quando a gente reprime a raiva, por exemplo, você falou sobre isso pode responder no estômago, isso pode responder no intestino, isso pode responder numa vesícula biliar, num ducto biliar, porque são órgãos que vão tentar digerir a raiva e aí ele vai trabalhar mais por conta de uma emoção reprimida. E se eu reprimo a emoção, o que, que acontece aqui? Eu vivo constantemente num conflito emocional. E isso sim pode provocar alterações biológicas, que no caso, comumente, como a gente chama, são as doenças. E que a E luz. assim, Alex, eu estava, assim, só descobri interromper. Eu estava ontem, eu cheguei no cliente, aí encontrei um aí, gerente minha, e o pessoal fez, pô, você tá magro. Aí eu, e assim, e eu já estava me sentindo assim, meio assim, como eu falei, né, meio fraco, sentindo que eu sempre treinei, né? E aí ontem eu resolvi, bom, hoje eu vou começar a fazer minha musculação, vou começar a ir para academia, vou distrair minha mente e voltei para o karatê também, que eu treinei durante 20 anos, né? Eu sou faixa preta terceiro dan, né? E aí eu voltei a treinar. Aí meu mestre, pô, que bom que você voltou, você vai continuar. Eu disse, rapaz, é um momento aquele, eu acho, de você externar, né? Aquilo que, sei lá, de repente você foi ofendido durante o dia, né? Claro que você não vai sair batendo em ninguém, mas você, acho que você trabalha as suas emoções e alguns sintomas, tipo ácidos no nosso corpo, que você vai expelir ali para você poder manter um equilíbrio, como você falou, né? Porque o cara deu a patada e eu não respondi a ele. Eu só falei com ele assim: em que momento eu fui agressivo com você? Entendeu? E muitas vezes, você buscar uma outra abordagem também, uma outra forma. Eu gosto de um conceito da psicologia, que é o rapport. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o rapport. O meu nome? Rapport, Rapó. rapport, Rapport. Rapport significa a capacidade que eu tenho de me conectar com o mundo da outra pessoa. Então, hoje, quando eu vejo alguém com raiva ou destratando as outras, eu olho para aquela pessoa e eu imagino assim, qual é a história dessa pessoa? O que provoca isso nela? Eu não tenho nada a ver com isso, é o processo dela, né? Mas o que que eu posso fazer para, primeiro, não vou trazer isso para mim, e de repente até como eu faço para ajudar essa pessoa, tá? A gente vai sair fazendo terapia com todo mundo que der patada na gente, né? Mas é só para a gente entender de que aquele cara pode estar tendo um dia ruim, né? E às vezes uma palavra amorosa que eu diga, já que eu tenho trabalhado tanto meu autoconhecimento, pode ajudar o outro. Mas também eu posso estar no meu dia ruim e resolvo não ajudar e tá tudo bem, só não vou devolver a patada. E às vezes eu também não vou conseguir controlar e devolvo a patada. Meu Deus do céu, aí perdi toda a inteligência emocional, saúde mental, tudo mais. Não, não é isso, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai saber lidar com as situações. E olha que interessante sobre história por trás dos sintomas, né? Então, quando eu faço um trabalho nesse nível de desenvolvimento humano, mental, com a pessoa, aqui a gente faz um processo de 3 sessões, por exemplo. Eu quero conhecer a história da pessoa, né? Então, olha só que interessante. Eu atendi pessoas que a avó tinha tido câncer de mama, a mãe teve câncer de mama, e a filha, que era a pessoa que eu estava atendendo ali, a cliente, a paciente, com câncer de mama. Então, quando eu conheço essa história, eu percebo que existe uma raiz emocional, não nessa mulher que está na minha frente aqui, pelo computador, mas existe uma raiz emocional nessa família. Então, se eu olho para essa imagem aqui que vocês estão vendo, e olho para essa árvore como sendo uma árvore genealógica, essa questão emocional que está na folha lá de cima está enraizada lá embaixo.
Então, eu vou cortar a árvore? Não, eu vou tratar a raiz. E aí eu sei exatamente, quando eu estou falando especificamente de câncer de mama, quais são as emoções que envolvem. E aí eu vou trabalhar explorando a história de vida dessa pessoa, para a gente poder, então, tratar essa raiz emocional e ali ela ter, digamos assim, a doença parar, ou, na luz do trabalho que eu faço, a gente não fala doença, a gente fala conflito biológico, porque a gente entende que o corpo ele é perfeito, a biologia ela é perfeita. Então, quando existe alguma coisa diferente e que isso não tinha ali antes, eu vou trabalhar exatamente em cima daquele sintoma, buscando a raiz daquilo tudo. Tá? Então, é muito importante. Aqui a gente daria, acho que. Bom, eu tenho um curso sobre isso, né, de medicina germânica. Mas a ideia não é vender para vocês o curso de medicina germânica. Né? Hoje a gente está aqui falando sobre conscientização. Hoje aqui é para vocês terem uma ideia de que eu posso dar um passo diferente diante de uma circunstância diferente, uma situação que pode ser traumática, eu posso reagir diferente, eu posso começar a ponderar diferente. Para uns, a meditação, como esse cara está fazendo aqui, vai resolver. Para outros, o cara vai ter que pegar a energia que está na mente dele, do pensamento que está recorrendo a todo instante e que está tirando o sossego dele, e ele vai ter que fazer, ele vai ter que ir para academia, ele vai ter que correr, ele vai ter que fazer um karatê, ele vai ter que jogar essa energia da mente para o corpo. Isso também é uma forma de meditação. Tá? Mas olha só, quando a gente entende o que é o sintoma e a gente identifica essa raiz, a gente começa a ter clareza, a gente começa a ter leveza, e a gente traz algo muito importante para a gente. A gente dá lugar à responsabilidade ao invés da culpa. A gente se culpa, a gente culpa os outros, mas a gente não assume responsabilidade. Então, autorresponsabilidade traz para a gente uma clareza fantástica. Né? Aqui a maioria das pessoas, todo mundo está trabalhando ali com vendas. Aí você vê um momento difícil no país, economicamente falando, aí as metas caem, eu não consigo, quer dizer, a meta se mantém, né? O meu resultado cai, e aí eu vou fazer o quê? É culpa da economia, é culpa de não sei quem. Qual é a minha responsabilidade nisso? Existem fatores externos que intervêm naquilo que eu estou fazendo, né? Eu acordo de manhã, vou tirar o meu carro da garagem, de repente alguém estacionou de frente ao meu portão. Que culpa eu tenho disso? Que responsabilidade eu tenho sobre isso? Nenhuma. Tá? Então, a gente substituir a culpa por responsabilidade é um caminho de amadurecimento emocional, porque a culpa traz peso. A responsabilidade traz leveza, faz a gente perceber o que é nosso. Né? O que é nosso. Então, olha que interessante. O quanto nas nossas relações de casa, do trabalho, na sociedade, a gente traz para a gente e que não é do nosso trato, não é da nossa responsabilidade. Uma coisa é você ajudar uma pessoa, a outra coisa é você trazer a responsabilidade dela para você. E nisso muitas pessoas se sobrecarregam. Que é um exemplo de como o corpo responde a uma sobrecarga emocional? Problemas ósseos, principalmente na coluna. Tá? Então, uma hérnia de disco, por exemplo, um desgaste ósseo numa vértebra, né? O que significa isso? Eu estou sobrecarregado, eu tenho que dar conta de tudo. Né? Então, hoje eu me vejo mediante a muitas responsabilidades. E tem horas que eu me pego, falei, poxa, as coisas estão pesadas demais para mim, eu tenho que dar conta de muita coisa. Quando eu me pego falando nisso, opa, peraí, o que eu preciso largar a mão que não é meu, ou reverter as prioridades aqui. E essa clareza de entendimento sobre o meu dia a dia traz uma leveza que é uma maravilha, tá? Então comecem a substituir aonde vocês veem culpa por responsabilidade. Ah, eu me sinto culpado por tal coisa. Peraí, eu era responsável por isso? Era. O resultado não está legal, então eu fui irresponsável. Assume. A gente precisa assumir. Tá? Opa, peraí, eu sou responsável por isso? Não. Então isso não me pertence. Esse peso eu não vou carregar comigo. Né?
E aí vem, né? Ansiedade, depressão, burnout. Isso não é fraqueza. Isso não é eu ser fraco mentalmente. Isso é resposta de contexto, né? Então, ansiedade, eu estou olhando muito para o futuro. Eu estou preocupado aqui com uma questão muito de algo que está acontecendo no meu território, no meu espaço, né? Depressão, eu estou muito preso a um olhar de passado. Eu não consigo sair de um lugar do qual hoje não me pertence mais e que não vai me fazer seguir adiante. O burnout, eu estou queimando por dentro, né? E agora eu tô, o que que acontece no burnout, né? Eu queimei tanto que eu não aguento que agora eu explodo, né? Aí vem o que você falou, Moisés, interessante, o burnout no relacionamento conjugal. O que que eu tô fazendo para me esquentar tanto, né? Então, por exemplo, um equipamento, né? Eletrônico. Por que que o equipamento está esquentando tanto? Porque ele está sobrecarregado. Né? Ah, por que que o meu computador ficou lento? Por que que o meu smartphone está lento? Porque ele está sobrecarregado, ele está processando muita coisa. Então, tem um determinado momento que ele vai dar um pipoco, ele vai parar, e nós somos iguais. Então, e olha só a sorte nossa, o nosso corpo pipocar. Como assim, Alex? Porque aqui é um estado de defesa. Quando o nosso corpo chega no limite e ele trava, a gente não consegue evoluir, né? Vem adoecimento, a gente não tem que olhar isso como algo ruim. A gente tem que entender que o nosso corpo está dando sinais de que a gente precisa rever algo urgente. Só que antes desse nível, antes da ansiedade, antes da depressão, antes do burnout, a gente passou por uma série de sintomas. Só que a gente não entendia o que aqueles sintomas estavam dizendo. Então, a partir do momento que você sente algo diferente na tua mente, no teu corpo, começa a observar o que está acontecendo ao meu redor. Né? Então, se você, eu sempre que vou num determinado cliente, eu não me sinto mal, minha energia baixa, minha pressão tem alteração, eu fico nervoso, tá? O que aconteceu ali, naquele cliente, para você ter pânico quando chega? Porque é o que está acontecendo com muitas pessoas hoje. Elas chegam na porta do trabalho e elas têm crise de pânico. Quantos CIDs por crise de pânico estão sendo emitidos? Foram emitidos em 2025. Ou seja, a gente precisa investigar isso, né? E eu desenvolvi em 2024 uma metodologia que a gente avalia justamente o quão uma empresa ela é saudável, né? Ou seja, não tem nenhum problema a gente ter meta, porque nós precisamos de competitividade, eu preciso de posicionamento, eu preciso aumentar meu market share, a meta está presente. Agora, a diferença é como eu lido com a meta. Então, se eu sou um líder, que eu faço pressão, que eu boto em xeque a capacidade das pessoas de desenvolvimento, eu estou indo num caminho que vai adoecer as pessoas. E muito provavelmente eu posso ser o próximo a se afastar do trabalho por uma ansiedade, por um burnout, por uma crise de pânico. Ou seja, quando você percebe que alguma coisa mexe com a tua parte mental, com o teu emocional, a pergunta é: qual foi o gatilho? O que disparou esse sentimento? O que disparou a raiva? O que disparou o ódio? O que disparou um sentimento de me sentir abandonado, de não ser reconhecido? E nesse trabalho, gente, o que eu muito percebo é que muitos traumas nossos, que somos mais de 40, mais de 50, talvez mais de 60 aqui, estão enraizados na nossa infância. E é totalmente possível a gente fazer um trabalho de aprofundamento e tratar essa raiz lá na infância, né? Eu atendi uma pessoa que ela estava no processo de tratamento do câncer de mama, vivia um relacionamento abusivo psicologicamente, e ali a gente entendendo o contexto com muito amor, com muito cuidado, lendo as emoções, traduzindo, interpretando as emoções, dando nome às emoções, eu fiz uma pergunta. Se você tem consciência do relacionamento que você vive e do quão isso é abusivo, limitante,
que lhe provoca e lhe maltratou a ponto de você adoecer, a pergunta não é por que você continua nele. A pergunta é o que te fez permanecer durante muito tempo, acreditando que a culpa era tua. E aí a gente vai lá na infância de uma mãe que foi controladora, abusiva, porque ela também passou por essas questões na sua criação. Então, quando a gente identifica a raiz e trata, a gente segue a nossa vida agora mais leve, né? E aí a gente precisa entender o que é leveza para mim, o que é leveza para o outro. Tá? Então, a gente tem capacidade de poder lidar diferente com situações que a gente viveu anteriormente e não conseguia. Então, você vai chegar lá, Moisés, no comprador que está dando patada para todo mundo, ele vai te dar uma patada, porque ele não tratou a raiz dele. Mas aquela patada já não vai ter mais efeito em você. Você vai lidar de forma diferente. Né? Então, quando a gente identifica, percebe o sintoma, identifica a raiz e trata isso, tá? A gente vai poder responder melhor. Então, a gente não vai ter mais ansiedade. Eu não vou dizer que a gente não vai ter ansiedade. A ansiedade, ela vai sempre bater na nossa porta. E aí, como eu sempre digo, eu vou abrir para ela, ou na hora que eu percebo que a ansiedade está vindo aqui, querendo mexer com as minhas emoções, eu vou parar, respirar, vou tomar um chá, vou olhar para o céu, vou fazer alguma coisa diferente. Né? É o fazer diferente que traz aqui a cura para os nossos processos. Então, cuidar da nossa saúde, né, da nossa saúde mental, é a gente ter esse autocuidado, que eu também traduzo como amor próprio, né? E isso não é só o autocuidado, a gente geralmente, eu pelo menos, Alex, falando, né? Quando eu leio a palavra autocuidado, eu estou sempre observando, até porque eu tenho 3 filhas, né? Então, o meu mundo ele é muito feminino, né? Ele é mais cor-de-rosa do que azul aqui em casa, né? Se a gente for codificar por cor. Mas muito autocuidado é esse cuidado, né? Do cabelo, da maquiagem, do cuidado externo. Mas o autocuidado aqui, ele é o interno. Então, é a gente conhecer, se conhecer, perceber as nossas emoções. Poxa, eu fiquei com raiva. Teve uma determinada situação que eu vivi até há 3 anos atrás, aonde eu tive uma raiva, eu senti uma raiva muito grande num determinado momento. Quando eu me dei conta do tamanho daquela raiva, eu esqueci da pessoa que provocou a raiva. A única coisa que eu fiquei focado foi, eu preciso saber a origem dessa raiva. E aí eu fui trabalhar isso comigo. Né? Então, eu faço processos terapêuticos também como paciente. Né? Eu sou assistido nesse processo. Então, a terapia não é só quando a gente está passando por um problema, por um desafio. Ela é também quando a gente está num momento muito bom para dar fortalecimento, para dar energia para a gente. Né? Então, a gente precisa desse cuidado interno, tá? Olhar para dentro da gente, se perceber, fazer esse mapeamento de quem nós somos, e aí poder externar isso de maneira que a gente vai poder também cuidar do outro. Então, eu sempre digo, né, eu sempre dizia sempre digo para as pessoas que passam, principalmente por processo do câncer de mama, que a mama ela tem um simbolismo de amor, de cuidado, de proteção, de nutrição. Então, quando existe algum distúrbio mamário, eu sempre digo, a que momento você passou a se preocupar mais em nutrir as pessoas e deixar de se nutrir? E aí eu sempre uso aquela linha, né? Então, a mulher, ela engravida, o médico diz para ela assim, olha, você precisa cuidar mais da tua alimentação para que os nutrientes fortaleçam o desenvolvimento do feto. Depois, quando o neném nasce, o que o médico continua dizendo? Você precisa ter uma boa alimentação porque os nutrientes vão pelo leite, né? Então, eu me nutro bem para poder nutrir bem o outro. Só que depois que o bebê começa a caminhar, a crescer e já começa a comer uma comidinha mais pastosa, depois mais diferente, a mulher esquece de se nutrir. A gente, homem, esquece de se nutrir. Então, a gente esquece de ter autocuidado. E o que leva a gente a isso? As demandas do dia a dia, a preocupação, a culpabilidade. Então, quando eu tenho condições de cuidar de mim,
eu tenho condições de cuidar do outro. E a gente sempre vai ter alguém para cuidar. Então a questão é, eu estou cuidando do outro como é tão bem o quanto eu estou me cuidando, né? Pensem nisso agora. Vocês estão se cuidando, cuidando do outro, o quão bem vocês estão se cuidando? Então, é uma forma da gente poder pensar nessa qualidade do autocuidado e como isso reflete no cuidado dos outros, porque a gente às vezes está pensando muito mais no outro e se esquecendo, né? Então, as nossas escolhas, quando a gente começa a olhar para isso, elas passam a ser conscientes. E consciência não é saber sobre, é a gente ter uma visão mais ampla do nosso contexto de vida, do que está acontecendo ao nosso redor, sobre a minha responsabilidade, até onde ela vai, até onde vai a responsabilidade do outro, até onde eu posso ir na direção do outro, até onde o outro pode vir na minha direção. Isso é o que eu chamo de dever moral. Eu tenho um dever moral comigo, eu tenho um dever moral para com as outras pessoas. Quando é que eu firo o dever moral das outras pessoas? É quando eu passo do limiar. Então, é quando eu coloco a outra pessoa em risco emocional, em risco físico. Então, eu não tenho, eu estou descumprindo o meu dever moral nesse sentido. Tá? Então, o autocuidado, ele vem desse olhar interno tão profundo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, quando a gente começa esse olhar, essa percepção, esse nível de autoconhecimento, aí a gente vai pensar assim, eu não devia ter feito isso, estava tão bom estar cego, não ter consciência. Por quê? Eu falo isso brincando, lógico que é ótimo a gente fazer isso. Mas é porque a gente vai ter uma percepção do nosso caminho de evolução. O quanto nós precisamos e o quanto nós podemos evoluir. E olha, por mais que pareça desafiador e às vezes eu penso, meu Deus, por que eu fui inventar essa história de me conhecer tão profundamente? É muito valioso. Porque aqui é que vem o amadurecimento da nossa consciência, das nossas emoções, das nossas atitudes. Tá? E aí a gente vai ter menos culpa, sentimento de menos culpa, de culpar menos as outras pessoas, e a gente vai ganhar mais responsabilidade. Né? Eu tenho dito uma coisa que a princípio parece egoísta, mas eu digo assim. Eu começo perguntando, qual é a pessoa mais importante no mundo para você? Quem é a pessoa mais importante no mundo para você? Pensa nisso agora. Quando eu comecei a entender sobre responsabilidade, alguns meses, algum tempo atrás, né, já com a barba, alguns fios brancos, eu comecei, a pessoa mais importante para mim sou eu. Porque se eu tiver responsabilidade comigo mesmo, essa responsabilidade ela vai alcançar o outro. Né? Então imagina, eu estou num carro na estrada a 150, 160 por hora. Estou sozinho. Qualquer coisa que aconteça é responsabilidade minha comigo mesmo. Mas se eu estou com as minhas três filhas no carro, eu posso ir a 150, 160, poder eu posso, mas é responsável, né? Então, ou seja, mas Alex, tá, quando você está sozinho, você está a 160, quando você está com as suas filhas, você está a 80. Eu não ando a 160, né? Mas, porque até se eu andar sozinho a 160, pode acontecer algum acidente, que pode acontecer algo trágico somente comigo, mas ainda assim, existe uma esfera de responsabilidade, né? Cadê pode acontecer algo muito drástico comigo e cadê o pai na vida das minhas filhas, o pai que eu quero ser até ficar velhinho, né? Mas também pode acontecer de repente envolver outras pessoas que estão ao meu redor, né? Então, a responsabilidade, e aí eu digo nesse sentido de eu sou a pessoa mais importante do mundo, não num sentido egoísta ou narcisista de ser, mas de perceber que eu tenho um caminho de evolução e que eu sou responsável pela minha evolução e que eu preciso cuidar da minha evolução, porque eu estou aqui com uma missão, com um propósito. Mas se eu não cuidar de mim, da minha evolução, ninguém vai cuidar, porque as pessoas precisam cuidar das suas vidas também. Então, quando eu cuido do meu dever moral, da minha responsabilidade, do meu desenvolvimento, eu evoluo de tal forma que eu tenho capacidade
de ajudar as outras pessoas, de contribuir para as outras pessoas, né? Ou seja, se elas quiserem, se elas quiserem. E aí o que é interessante é que essas pessoas que estão ao meu redor, que fazem parte do meu contexto familiar, profissional, de amizade, elas são extremamente necessárias para o meu desenvolvimento. Então, por mais que eu me sinta e perceba, faça a leitura de que eu sou a pessoa mais importante na minha vida, ainda assim eu preciso de relacionamento para poder me desenvolver. Mas quando eu tenho consciência sobre isso, sabe o que acontece, Moisés? A patada que o outro quer me dar não vai fazer efeito nenhum. Só que custa tempo, custa sentimento a gente aprender que muitas vezes o que as pessoas estão entregando é o que elas têm. E nem sempre elas vão ter muito amor, muito carinho, muito respeito, muita compreensão. Talvez eu mesma não tenha, em alguns momentos, muito amor, muito carinho, muita compreensão. Então eu começo a olhar para mim e percebo que eu não preciso carregar tanta culpa, ou eu não preciso nem carregar a culpa. Eu preciso apenas ser uma pessoa responsável comigo mesmo, porque sendo responsável comigo, eu consigo ser responsável com as outras pessoas, e isso é a gente aumentar, ampliar a nossa visão de vida, a nossa consciência. E tudo isso, gente, ou uma parte disso, é saúde mental. É a gente trazer a consciência de que nós estamos aqui para aprender a lidar com as circunstâncias da vida. Independente do que aconteça, a gente vai viver situações que vão exigir de nós, e a gente vai pensar assim, eu estou no meu limite, e nós estaremos no nosso limite, mas é, eu tenho olhado, por isso que eu tenho olhado muito para modelado o pensamento em relação aos desafios que a Ayrton Senna coloca, né, colocam, né, naquilo que ele, que representa ele naquela série, né, o quanto, como numa prova de Fórmula 1, nós somos testados, né, o quanto a gente quer avançar, e o outro piloto, ele está aqui, eu estou vendo ele pelo retrovisor do meu carro. Ele quer ultrapassar e eu preciso garantir o meu território, eu preciso garantir as minhas vendas, eu preciso garantir o meu sustento. Então eu preciso olhar para tudo isso e entender que esse momento de provação, de teste, de a gente achar que nós estamos no limite de tudo, é só um exercício para perceber que a gente pode ir além da onde a gente acha que é o limite. Faz sentido? As provas, os desafios, nada mais são do que exercícios que nós temos na vida para perceber que nós podemos ir além daquilo que a gente acredita que é o limite. E aí Com certeza. tem uma frase de Ayrton Senna que eu acho bastante interessante, que ele fala assim, se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar o seu último limite e dar o melhor de si. Né? Então, quantas poles ele fez, quantos recordes na pistas ele fez, quantas pessoas que nós conhecemos no nosso dia a dia que superam desafios diariamente e são modelos para a gente. A gente não precisa nem buscar os famosos. Dentro de casa, muitas vezes, a gente tem esse modelo fantástico. Então, busquem um desenvolvimento também por meio de processos aonde vocês têm uma escuta consciente e responsável. Né? Então, eu faço trabalhos individuais, faço trabalhos em grupo, e sempre digo, tenho a oportunidade de fazer um trabalho individualizado, né? De olhar para si, né? De você se ver de frente ao espelho. Eu, na semana passada, eu falei muito sobre responsabilidade e culpa no meu Instagram. E teve uma das publicações que eu fiz, que eu faço a seguinte pergunta, né? E que vou fazer aqui para vocês. Você gosta do que vê no espelho? Quando você está se olhando no espelho, você está gostando do que você vê e do que você Às sente. vezes sim, às vezes não, né? E você gosta do que você sente quando se olha no espelho? Às vezes, assim, para mim, eu vejo que eu tive um amadurecimento, eu tive uma mudança, né, corporal, eu tive algumas mudanças, mas tentando também eh, entender, né, essas mudanças que a vida que a vida proporciona para a gente, né?
mudança profissional, mudança pessoal. Uhum. Mais ou menos isso que eu analiso. Eu procuro, eu às vezes falo, porra, o que é que está acontecendo comigo? Que transformação é essa? Né? Porque eu digo assim, eu estava até conversando com um amigo nosso, que é um amigo meu, representante, que a gente vai chegando numa certa idade, você vai sentindo a sua transformação do seu corpo, da sua mente. Eu vou dizer que eu li uma frase outro dia, e aí ontem, quando eu cheguei no treino, né? Aí um amigo fez, pô, chegou o malvado, né? Porque eu entrava assim para competição para ganhar, para querer destruir o outro. Aí eu fiz assim, aquela fera, ela está adormecida, né? Mas não quer dizer que ela não possa acordar, né? Então, Uhum. eu analiso assim, hoje eu penso muito em uma. Às vezes eu fico chateado em uma briga em um trânsito, falo uma coisa, mas hoje eu me reprimo mais a isso. Porque você não sabe o que é que o outro está passando, você não sabe se o cara está armado, se o cara saiu brigado com a mulher, se o cara está desempregado, se o cara está passando crise financeira, várias coisas, né? Porque assim, eu costumo sempre falar assim, eu não quero fazer com os outros o que eu não queria que fizesse comigo. Então, às vezes, eu termino caindo nessa malha, né? Uhum. De tentar compreender. É difícil, é muito difícil. Você sabe disso que é muito difícil. É um exercício diário que a gente faz de saber se superar a cada dia. Assim, no meu ver, né? Não sei se eu tô certo, se eu tô errado. Não existe certo nem errado, né? É uma coisa que eu gosto de provocar. Não tem certo nem errado, Moisés. É de você perceber o que é adequado. E olha que interessante, você fala, né? Você falou muito de corpo. E a gente, o nosso primeiro olhar é o corpo, né? São as entradas que surgem, a barba que vai ficando mais branca. Mas, na verdade, a gente se olhar no espelho é um processo da gente se conhecer. Por isso que eu pergunto, né? Você gosta de do que você vê no espelho e do que você sente quando você se olha no espelho? Você gosta? Por que que eu faço essa pergunta? Quando eu lancei esse post, foi justamente sobre uma reflexão de quantas vezes eu me olhei no espelho e eu não gostei daquilo que eu estava vendo lá dentro de mim, daquilo que eu sentia quando eu olhava para mim, né? De quantas vezes eu olhava para o espelho tentando reconhecer, ou olhava ali e tentava ver o potencial de que muitas vezes as pessoas falavam, poxa, você desenvolve bem isso, você desenvolve bem aquilo, e eu olhava para mim e eu não conseguia ver aquelas virtudes que as pessoas falavam que eu tinha. E aí eu tive que trabalhar um processo de valorização, de autovalorização, né? E desenvolver várias coisas nesse sentido. Então, é muito mais do que o corpo, porque muitas vezes o corpo está respondendo aquilo que eu estou falando lá dentro, né? Então, isso é esse olhar lá dentro, essa escuta que a gente precisa ter conosco. Quando a gente tem uma escuta refinada conosco, a gente vai entender o que o sintoma está dizendo. A gente vai conseguir perceber aonde é que está a raiz. E se eu não conseguir entender onde é que está a raiz daquilo que está se manifestando, aí eu busco ajuda. Aí eu vou tentar me aprofundar a mais nesse processo. Tranquilos até aqui? Tranquilo? Bom, chegamos ao fim, né? E aqui eu estendo a minha mão para vocês como um gesto de gratidão pelo tempo, pela participação. Vou deixar um tempo aberto aqui para vocês também.